Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Esse filme, eu tava pesquisando, ele demorou 4 anos para ser escrito. Ele foi baseado num conto dentro de uma coletânea, de uma antologia sobre contos de boxe. Então já tinha muito, entre muitas aspas, coração ali. E toda essa coisa que a gente falou do envolvimento do boxe e do paralelo e da metáfora com a vida real. E ele demora 4 anos para escrever o roteiro. Inclusive ele perde o roteiro, o melhor roteiro adaptado, estava concorrendo e perdeu. E no ano seguinte ganha por Crash no Limite. Que é um filme muito mais simples, assim, também sobre relações pessoais, sobre pessoas diferentes e as atitudes delas, como reverberam umas nas outras em relação à vida, mas é um daqueles filmes de várias historinhas que se cruzam no final um pouco mais, talvez um pouco mais óbvio, um pouco mais fácil, um pouco mais gostável, assim. Mas 4 anos para escrever um roteiro, você tem total domínio e consciência e você sabe exatamente do que você tá falando e quem são seus personagens. Porque, caralho, esses personagens eles são muito fortes, eles são muito bem estabelecidos e com poucos detalhes a gente sabe tanto. Porque a gente tem um filme de 2h30 ali que a gente sabe exatamente que o Frank tem uma relação ruim com a filha, que tem as cartas que vão em volta. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente sabe pequenas histórias do passado deles que constroem esses personagens. O filme abre, eu não lembrava disso, com uma cena dele treinando o Willy ali, né? Ele tá na luta e o Willy abre um buraco aqui, né? Toma um soco aqui, abre um buraco, e a função do Frank é justamente fechar machucados também, né? Isso é uma coisa, ele não é só um treinador, a especialidade dele é fechar machucados, ele sabe exatamente, e tem uma cena muito foda também que ele fecha no nariz dela e fala, você tem 20 segundos para derrubar, e ela vai lá e derruba em 20 segundos, e às vezes é assim, às vezes você tem 20 segundos, você tem, sei lá, um dia para resolver sua vida, uma atitude que vai mudar sua vida. E aí nessa abertura do filme, o cara toma um soco e ele tá ali com um problema para suturar o machucado, e aí ele conhece muito de boxe, ele sabe muito sobre a vida, e esse é um ponto, quando você assiste esse filme depois de velho, cara, porque eu assisti adolescente, talvez. Cara, eu achei que era um filme sobre superação e boxe, tristeza e decisões, mas eu era adolescente. Então, você não tem vivência o suficiente para entender as nuances do que está sendo falado ali. Assistir de novo foi uma outra experiência, assim, de uma revisão de vida mesmo, de pensamento. E foi uma aula de roteiro, assim, porque tá tudo ali o tempo todo. Inclusive uma criação de tensão. Porque se você tá assistindo de novo, você vê o tempo inteiro um banco sendo colocado errado e você já sabe o que vai acontecer, vai tudo aquilo tá sendo criado. Mas, de novo, né, eu abro muitos parênteses. A cena de abertura, o cara tá com um buraco, ele fala, cara, não dá pra fechar esse buraco aqui agora. Mas tem um jeito, deixa ele bater na sua cara que esse buraco vai fechar. Ele fala, às vezes você tem que aceitar o soco pra conseguir o que você quer. Que é mais ou menos uma conclusão geral ali, né? Porque às vezes você tem que abrir mão do que parece certo, às vezes você tem que abrir mão das suas convicções para que as coisas andem adiante, para que todo mundo prossiga. E no caso da eutanásia, né? É exatamente o contrário, né? Tipo assim, tudo que tá ali vai te dizer que não, a pessoa tem que viver, tem que ter uma nova esperança, tem que tentar até o fim. Não, mano, às vezes você precisa tomar esse soco, às vezes fechar esse ciclo é a melhor opção a ser feita e naquele caso era, né? Tudo isso vai sendo deixado, eu enxergo assim o filme, aos pouquinhos, e você vai vendo como a decisão e a postura de cada um e o fato deles serem tão fechados e tão, cada um do seu jeito, teimosos. Tem uma cena que eles estão falando da meia do... O cara fala, se eu te der... Você tá com a meia furada aí de novo? Fala, mas essa é minha meia de dormir. Se eu te der dinheiro, você vai comprar outra meia? Não, ele falou, por que você tá com a sua meia de dormir? Ah, é porque eu sinto muito calor à noite, tô com calor agora, sei lá. O cara fica dando desculpas o tempo inteiro pra não mudar, um bagulho que é muito óbvio. Se eu tiver dinheiro, você vai comprar a meia? Eu posso falar pra você que eu vou comprar, mas não é da minha natureza, provavelmente eu vou gastar no jockey. Então até o bom coração ali, que é o Deus ali, que é o Morgan Freeman, que tá, né, sempre tentando mexer os pauzinhos para meio que, entre aspas, fazer o bem para todo mundo, ele também tem um problema de ser teimoso, ele também teve problema de ser teimoso no passado, que acabou deixando ele cego, ainda que ele seja o cara, entre aspas, que tá vendo de cima tudo que tá acontecendo ali, fazendo análise, ele se acovarda na hora de ir com o Frank, e o fato dele se acovardar deixa ali uma pessoa que não era qualificada o suficiente botando um banco de uma maneira errada, que foi o que acabou causando o acidente dela. Entende? Então, eu fico pensando nisso, assim, que o tempo inteiro ele tá mostrando que as pessoas
precisam mudar um pouco o seu jeito de ser. Eu acho que a mais constante ali é a Hilary Swank, né? Que ela é uma personagem que muda pouco. Talvez no final da vida ali, ela acabou se rebelando contra a família e aprendendo um pouco do que o Frank tem o tempo inteiro tentando mostrar pra ela. Ainda que a grande virada na vida dela é ela simplesmente ouvir o Frank e não questionar, né? E fazer alguma coisa diferente do que o instinto dela tava fazendo. Mas eu sinto que é o tempo inteiro assim, ó, Frank, porra, você é desse jeito, mas olha como a vida tá te mostrando que você ser tão amargo, tão teimoso desse jeito, não tá dando certo. Aí ele vai lá e mexe um pouquinho. Apesar que o Morgan Freeman, numa das narrações dele, fala que todo campeão é teimoso. Todos os campeões são teimosos. Se eles não forem, eles não vão conseguir ser campeões. E é logo antes da cena da meia. É bem assim, tá muito próximo ali. E eu acho que é meio isso, porque se você for pensar, pessoas que fizeram grandes coisas, elas obrigatoriamente têm que ser teimosas. Apesar de estarem sendo teimosas, provavelmente com coisas certas. E muitas vezes essa teimosia leva à ruína deles mesmos, e é isso que ele fala. Por exemplo, só pra puxar um outro filme que tem nada a ver, mas que tem a ver, tem um filme da Margaret Thatcher, que ganhou lá, Oscar, inclusive, acho que chama Dama de Ferro. Esqueci qual é o nome da atriz, é uma inglesa lá. Ela tem dois momentos no filme. Tem um momento que ela é teimosa e decide uma parada e dá muito certo, e ela cai nas graças do público britânico. E mais pra frente no filme, eu não sei se tô confundindo se é esse filme ou se é um filme do velório. Acho que é esse filme mesmo. E aí ela insiste, acho que na Guerra das Maldivas. Já teve essa conversa, inclusive. E aí, tipo, o mesma teimosia que levou ela aos louros e levou ela a um lugar de ser querida e tudo mais, leva ela pro buraco. Porque é a mesma teimosia, a mesma característica, só que por opções erradas. E aí ela fala, chega uma hora que ela encontra com o Tony Blair, e o Tony Blair tá nas graças do povo, e ela não, porque é o enterro da Lady Di, e ela não quer que seja um enterro real, porque ela já tinha separado do Príncipe Charles e tudo mais. E ela tá em desgraça, e o Tony Blair tá ali, porra. E aí ela fala, calma, só a hora de tomar o hate vai chegar. E esse filme é lançado mais ou menos na época da Guerra do Iraque, que ele apoia os Estados Unidos e tava no hate também, né? Enfim. Mas eu acho que a grandiosidade da parada é ser teimoso com o certo. Só que ninguém é teimoso só com o certo. Você vai teimar uma hora que você vai estar errado, entendeu? E o campeão, ele vai lá e ele... Porra, ele fala pra menina lá, então, fim de semana você tá de folga depois da luta. Ela tá lá no dia seguinte. Aí ele fala, pô, o que você tá fazendo aqui? Você falou que... Mas eu vim e tal, foda-se. Ele olha meio tipo com aquela cara, ainda bem, ela tem a teimosia do campeão. Porque nada mais é que teimosia é só um aspecto ruim da resiliência ou da persistência, né? Que você é teimoso que você tá fazendo errado. E se você estiver fazendo certo, você é persistente. Sim. Não, mas eu acho que é o bagulho que eu acho que tem a ver com boxe, tem a ver com o ritmo e tem a ver com a dança, tem a ver com o flow, o negócio. Tipo assim, mano, é o bom senso, tá ligado? Tipo assim, tem horas que você precisa ser teimoso. Tem horas que você precisa se proteger, caralho. Tem horas que você precisa ser que nem o Morgan Freeman ali e arriscar uma parada. E tem horas que você vai ter que conviver com a derrota, lidar com isso. Eu acho que esse é o grande negócio do filme, assim.